Isso aí, galera, bora lá, tamo aí com mais um vídeo, então senta o dedo no like, todo mundo que curte este formato que a gente está buscando cada vez mais fazer para dar uma variada em relação aos nossos tradicionais reacts, tá bom? Então é o seguinte, vamos comentar a entrevista do ministro Fernando Haddad no podcast Três Irmãos, entrevista que eu pude acompanhar ao vivo e acho que foi uma entrevista bastante reveladora. Tá? Bastante revelador, e eu quero com esse vídeo fazer um debate sério, né, sobre que conclusões a gente pode tirar da entrevista, até para a gente discutir o futuro da esquerda no Brasil. Acho que foi uma entrevista muito positiva. Então eu quero falar, a partir da entrevista, várias questões que para mim são muito caras, muito importantes, que diz respeito a onde estamos, como o mundo está e para onde queremos ir. Tá bom? Então senta o dedo no like, porque o papo vai ser muito bacana. Primeiramente, eu quero abrir aqui, limpando o terreno e colocando algumas questões. O ministro Fernando Haddad é uma pessoa honrada, é uma pessoa que parece ser um cara legal, é uma pessoa que certamente tem empatia, né? Então, se você quiser chamar ele de humanista, eu acho que você pode. Acho que é uma pessoa que tem uma genuína preocupação com o outro. É uma pessoa muito educada, é uma pessoa estudada, é uma pessoa inteligente. E digo mais, o ministro Fernando Haddad é inclusive competente. Em que sentido eu estou falando que o ministro Fernando Haddad ele é competente? Ele executa muito bem aquilo que ele se propõe a executar. Então, a partir que ele tem um entendimento da realidade, a partir da sua inclinação ideológica, ele executa bem aquilo que ele se propõe a executar. Então é importante que se diga isso, antes da gente falar tudo que a gente precisa falar nesse vídeo de hoje. O ministro Fernando Haddad é uma pessoa que a gente conseguiria fazer qualquer tipo de bom debate, seria uma pessoa que certamente é uma pessoa que lê sobre as coisas que fala, que entende das coisas que busca resolver, é uma figura, enquanto ministro de Estado, que honra a sua posição, que tem noção da responsabilidade que é ser ministro da Economia. Ele sabe do peso das coisas que ele fala, do impacto que isso pode ter na nossa economia. É importante que, antes da gente continuar com o nosso papo, eu limpe o terreno dizendo essas coisas. De modo, então, que eu não tenho nenhum problema com a figura pessoal do Fernando Haddad. Ao contrário, diante de tudo que eu falei agora, a gente pode, inclusive, concluir que é uma pessoa, sob muitos aspectos, admirável. Perfeito? Também é importante, antes da gente entrar propriamente nas coisas que eu quero discutir a respeito da entrevista, eu quero aqui discutir o papel do governo Lula, o papel do lulismo na história do Brasil. Eu não me coloco como oposição ao governo Lula, embora eu tenha o entendimento da necessidade histórica de uma superação deste modelo político. Nesse sentido, eu e Jones, que nós vamos comentar aqui, eu estou falando de Jones Manuel, que fez uma pergunta e foi objeto de parte da entrevista do ministro Fernando Haddad, eu e Jones temos, na realidade, muito mais coisas em comum do que desavenças, no sentido de entendimento das nossas necessidades. O que nós discordamos, e isso também fica claro na intervenção de Jones no papo, é naquilo que diz respeito à tática. A tática. Eu e ele entendemos da necessidade de superação deste modelo político, de superação do capitalismo, mas divergimos em termos táticos. Em termos táticos, Jones se coloca como oposição ao Lula, uma oposição aberta. Tem como tática política a oposição ao governo, o que não pode ser confundido com o antipetismo. E digo isso já me defendendo de críticas maldosas que partem de pessoas que não colaboram a respeito de um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás e que rola um corte aí de algo que depois eu reformulei de maneira melhor. Por quê? Porque eu não vejo a postura de Jones como uma postura antipetista, embora, no meu entendimento, seja uma postura de oposição ao governo Lula. Por quê? Porque a postura antipetista seria, na minha interpretação, a postura típica do bolsonarismo,
que se apega a moralismos, que se apega à mentira, que se apega à antipolítica, que procura utilizar um discurso mentiroso para minar as bases da democracia burguesa, a fim de impor o silenciamento da oposição política a este projeto. Enfim, acho que nós não podemos comparar o que Jones faz com o que a antipolítica, antipetista, bolsonarista faz. Jones, ele faz uma série de críticas e, como uma pessoa que tem uma linha política de oposição ao governo, ele vai sempre fazer a avaliação daquilo que ele está utilizando para fazer o debate político a partir de um olhar crítico, a partir de um olhar opositivo. Jones, quando vai avaliar as ações do governo Lula, ele vai sempre buscar encontrar aquilo que pode ser exemplificado como uma contradição. E isso faz parte de uma linha política de oposição. Eu discordo desta linha política enquanto tática, embora eu compreenda e compartilhe, inclusive, de quase todas as mesmas críticas que Jones faz. Eu discordo da forma como ele as faz e discordo desta tática de ser, neste momento, oposição ao governo Lula. Antes disso, por causa desta interpretação, diferente de Jones, eu entendo que Lula cumpriu e cumpre ainda um papel importante na história do Brasil. Fato que faz eu ter um entendimento de que daqui a alguns anos nós vamos estudar nas páginas da história do Brasil uma era Lula. Da mesma forma que a gente estuda uma era Vargas, nós também, com certeza, estudaremos uma era Lula e neste estudo perceberemos que sim, nós tivemos avanços, nós colocamos o Brasil numa outra posição no debate político, que mudou, em alguma medida, a correlação de forças do Brasil enquanto área de influência do imperialismo dos Estados Unidos. Ainda que, sem nenhuma mudança estrutural, o próprio debate daquilo que foi feito e das alianças, sobretudo no plano internacional, colocando o Brasil num novo patamar de consumo, num novo patamar de altivez e soberania. Então eu vejo que essa diferença de entendimento faz com que a gente tenha as opções táticas diferentes neste momento. Dito isso também, e eu fiz questão de abrir o vídeo, né, mostrando o respeito da crítica que eu quero fazer de agora em diante, com aqueles que eu quero criticar, a fim de colocar as coisas em perspectiva, a entrevista do Fernando Haddad ela foi profundamente reveladora, sobretudo na parte final, onde ficou bastante claro a ideologia do ministro. E ao revelar de maneira bastante clara a ideologia do ministro, também fica claro por que tanta aderência do discurso de oposição ao governo do PT e à prática política de Lula. Em resumo, o que eu estou querendo dizer é que aquilo que a gente pôde perceber ao entender claramente a ideologia do Fernando Haddad é por que o discurso de Jones Manoel é tão forte e por que ele encontra tanto eco na sociedade e na classe trabalhadora e por que ele incomoda tanto o PT. O que eu estou aqui dizendo para vocês é que, justamente, o fato do Haddad ser o que é, faz Jones ser o que é e ter a opinião que tem. Jones é produto das limitações que a presença política forte dentro do projeto petista de uma ideologia como a defendida pelo ministro Fernando Haddad é o que mostra pra gente que um é feito do outro e da necessidade de superação deste modelo político, por mais que este modelo político, na minha interpretação, tenha sim avanços e coisas que nós devemos referenciar. Por isso eu fiz questão de fazer este preâmbulo, né? Citando aqui as qualidades do ministro Haddad e também a deferência do período Lula, que nós certamente vamos estudar para sempre na história do Brasil, dando a Lula e ao petismo e a sua forma de conciliação política como prática política também, né, o seu devido respeito. Diante disso, o que ficou bastante claro na entrevista?
além daquilo que eu falei aqui a respeito do ministro Fernando Haddad, que me parece ser uma pessoa honrada, né? Um cara, gente fina, honesto naquilo que pensa, daquilo que faz, naquilo que diz. O Fernando Haddad, na minha interpretação, ele respondeu sim às perguntas do Jones e do Crepe. E aqui quero fazer um parêntese. Eu fiquei extremamente desconfortável com aquelas perguntas, porque não me ficou claro que aquilo estava combinado com o ministro Fernando Haddad. Não sei se o que eu estou falando é realidade, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas não ficou claro para quem assistiu ao debate que Fernando Haddad estava preparado para receber perguntas de Jones Manuel, de Frederico Crepe, com aquele nível de oposição que ambas as perguntas carregaram, e o ministro me pareceu desconfortável. Eu fiquei, enquanto público, desconfortável naquele momento. Achei que foi um momento constrangedor, porque a gente sabe muito bem o tom da crítica, sobretudo de Jones, à atuação do ministro Fernando Haddad. Quanto às perguntas, me pareceu que a pergunta do Frederico Crepe foi uma pergunta onde ele buscou colocar o Fernando Haddad numa contradição, porém ele deu a referida deferência ao ministro, com um tom menos político. Claro, toda a pergunta é sempre política numa circunstância daquelas. Mas eu achei a pergunta do Crepe menos belicosa, ainda que fosse uma pergunta que tinha como objetivo colocar o ministro Fernando Haddad em contradição. A pergunta de Jones foi muito mais direta, foi muito mais com um tom opositivo, sem dar o devido destaque, sem dar a devida deferência, já deixando bastante claro o seu tom opositor, fazendo um apanhado de coisas a fim de sustentar que o governo Lula, em especial a política econômica do Fernando Haddad, são políticas neoliberais. O Fred Crepe apontou a restrição orçamentária, ou melhor dizendo, possível restrição orçamentária que o Fernando Haddad e a equipe do presidente Lula tiveram que resolver, a moda Fernando Haddad, né? Então, também colocando ali uma contradição, e o Jones ele vai dar mais destaque para a questão das privatizações, das PPPs, também vai falar da questão das isenções sobre as debêntures, e vai fazer um apanhado de questões a fim de demonstrar a sua tese do governo Lula se tratar de um governo neoliberal. E aí a turma não gostou, pelo menos muita gente não gostou da forma como o ministro Fernando Haddad respondeu. Inclusive, uma crítica recorrente que a gente está podendo observar é que o Fernando Haddad não teria respondido às perguntas. Eu não tive esse entendimento, não. Eu tive o entendimento de que o ministro Fernando Haddad, sim, respondeu às perguntas. A questão é que a resposta do ministro Fernando Haddad é que desagrada à esquerda. Porque ele me pareceu cheio de dedos e fez um enorme rodeio para responder da maneira mais delicada possível aquilo que é difícil de digerir. Por que é difícil de digerir? Porque o Haddad sabe muito bem que ali o público era essencialmente de esquerda, que ele está num governo que, embora seja de frente ampla, o PT representaria a esquerda no governo, então ele representa ali, ou se apresenta, melhor dizendo, ali, como um político de esquerda. E a resposta que ele tinha que dar para as contradições apontadas tanto pelo Crepe quanto pelo Jones Manuel era uma resposta que deixa bastante claro que a ideologia do ministro Fernando Haddad é uma ideologia liberal. Portanto, o que o Fernando Haddad fez ali foi buscar de maneira muito educada, sem constranger a esquerda que o apoia, que ele entende o mundo a partir das lentes do liberalismo, que ele tem uma visão de mundo liberal, que ele entende isso como o correto, que esta é a sua ideologia, ou seja, o seu ideal de mundo é baseado em princípios liberais. Foi isso que para mim ficou bastante claro ali na fala do ministro. De maneira educada, a fim de não constranger o público que o apoia, mas em alguma medida bebendo em algo que a gente também denuncia aqui como sendo uma prática inerente à prática política do PT, que é a despolitização. Eu sustento aqui já há bastante tempo que o PT ele precisa desta despolitização,
justamente para que ele continue sendo referência para a esquerda nacional, mesmo tendo em seus quadros mais destacados pessoas de ideologia abertamente liberal, como é o caso daquele responsável pela política econômica do governo do PT. Que não é estranho a outros momentos da história do PT, onde sempre nós tivemos no comando da economia política visões liberais de mundo. Sempre visões liberais de mundo com mais ou menos influência humanista, com mais ou menos preocupação social. E repito, o Fernando Haddad me parece sim ser uma pessoa com grande preocupação social, com grande sensibilidade social. Porém, essa sensibilidade social, esta preocupação, esta empatia do ministro Fernando Haddad fazem com que ele sempre, na forma com que ele toca a política econômica no Brasil, ele tenha que equilibrar a sua sensibilidade social com uma interpretação da macroeconomia radicalmente liberal. Isso ficou bastante flagrante nas respostas que o ministro Fernando Haddad deu, tanto para o Frederico Crepe quanto para o Jones Manuel. O ministro Fernando Haddad fez questão de destacar a sua visão liberal dos programas que ele se orgulha de ter criado. Ele se orgulhou de ter resolvido o problema criado por Jair Bolsonaro na sua administração a criar uma despesa não prevista no orçamento do aumento do Fundeb. Sendo que esta limitação não é uma limitação real da economia capitalista. É uma limitação criada pelo arcabouço fiscal sugerido pelo próprio Fernando Haddad. Por mais que eu concorde com o ministro Fernando Haddad da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, por mais que eu concorde com o ministro Fernando Haddad da necessidade de nós termos no Brasil regras fiscais para não ficarmos na caricatura de que a gente simplesmente quer gastar mais. Aliás, caricaturas repetidas pelo ministro Fernando Haddad. Inclusive quando ele vai se referir à China, onde ele fala das parcerias público-privadas como se estas fossem comparáveis às parcerias público-privadas empreendidas no Brasil. Coisas que não podem ser comparadas, dadas as suas naturezas brutalmente diferentes. Da caricatura que é simplesmente gastar, da caricatura que não se pode interferir na política monetária, no que diz respeito, por exemplo, ao estabelecimento da taxa básica de juros, que foi o que eu tentei perguntar ali de maneira limitada pela limitação de caracteres do superchat. Então eu entendi que sim, o Haddad respondeu. E ele respondeu dizendo, olha, não sou nem de esquerda nem de direita. Fez uma caricatura das experiências socialistas, as comparando com as revoluções burguesas, dizendo que ambas não haviam entregado aquilo que prometeram. Ora, isso é uma interpretação errada, na minha avaliação, daquilo que as revoluções socialistas prometeram. Porque nenhuma delas prometeu o paraíso na Terra. Nenhuma delas prometeu o fim imediato da exploração da força de trabalho da classe trabalhadora. Agora, no meu entendimento, todas elas entregaram o que prometeram na medida que melhoraram a qualidade de vida da classe trabalhadora. Enquanto que as revoluções burguesas também entregaram o que prometeram, na medida que colocaram a classe burguesa como classe dominante da esfera política, da organização social e das relações de trabalho. Para mim ficou bastante claro a visão de mundo e a visão de economia política do Fernando Haddad, que se coloca como par dos neoliberais do INSPER. Eu não compartilho da versão bolsonarista de que Fernando Haddad não entende de economia e que fez apenas 2 meses de economia. Isso é falso, ele entende sim. O problema é o entendimento. O problema é que o que difere o Fernando Haddad do Marcos Lisboa, seu colega no INSPER, é que ele tem mais preocupação social, mais sensibilidade, mais empatia. Mas ser de esquerda ou ser de direita não é uma questão de empatia.
Não é uma questão moral. Diz respeito ao entendimento da realidade e das relações de produção. Porque é evidente que o Brasil pode crescer muito mais do que está crescendo agora, mesmo gerando superávit fiscal, como defendido pelo ministro Fernando Haddad ao longo do debate. Que foi isso que ele disse em defesa do seu arcabouço fiscal. Ele disse, olha, na outra passagem do presidente Lula, o Brasil cresceu forte, mesmo fazendo um forte superávit fiscal. Agora, o que o ministro Fernando Haddad esqueceu de dizer para a gente é que a expansão do gasto público era também muitas vezes superior à permitida pelo atual arcabouço fiscal. O que vai justamente ao encontro do que a gente está há muito tempo defendendo aqui. Que a expansão do gasto pode, inclusive, aumentar a arrecadação para que se permita o superávit fiscal. Ele fez uma caricatura como se as políticas de expansão do gasto do governo tivessem sido fracassadas no Brasil. Ele disse, olha, o que essa turma aqui defende a ampliação do gasto, foi tentado e não deu certo, sendo que isso é falso. Porque por mais que a gente tenha gerado os déficits fiscais, esses déficits fiscais nunca foram conscientes. Eles sempre foram déficits fiscais que aconteceram em períodos onde se buscava superávit fiscal. Portanto, não foram déficits fiscais produzidos de maneira consciente a fim de desenvolver um projeto de desenvolvimento nacional. E é lógico que a gente não defende a gastança pura e simplesmente, uma transição brusca do que se tem hoje para um Estado que faz planejamento da economia e crescimento de mercados a partir da ação do Estado. O que a gente está tentando buscar no debate aqui é um entendimento de que sim, há mais espaço fiscal do que aquele que é aproveitado até então. Basta a gente ver economistas, inclusive governistas, que tenham exatamente o mesmo entendimento que eu estou tendo agora. Veja, eu digo tudo isso não sendo oposição ao governo Lula, e eu não sou oposição ao governo Lula pelo entendimento da necessidade histórica do freio ao fascismo. Eu penso que agora, taticamente, não é a mesma coisa uma derrota na eleição do ano que vem do que era uma derrota do PT numa eleição contra o Alckmin ou contra o Serra. Não é a mesma coisa. Não se trata de entregar a nossa política para uma política neoliberal mais feita às claras. Não é disso que se trata. Se trata de uma quadra da história de formatação de blocos ante a crise prolongada estrutural do capitalismo. Essa crise prolongada estrutural do capitalismo é uma crise que fortalece o fascismo. Lideranças fascistas ascendem ao poder no mundo inteiro e estas estão em franca formatação de blocos econômicos militares, onde laboratórios de guerra são levados a novos limites a cada dia, onde a oposição da extrema-direita abertamente instiga os Estados Unidos, que é a maior máquina de guerra de intervenção na soberania de outros países em todo o mundo há décadas, a intervir diretamente no Brasil, suprimindo inclusive a nossa capacidade de estar aqui articulado, fazendo o debate público. Eu vejo que hoje há uma ameaça diferente das ameaças que se tinha naquela época, que a oposição política era o neoliberalismo do Serra ou do Alckmin. Eu que discordo daquela ideia de que jamais se pode criticar o PT, porque senão a direita volta. Isso era uma máxima que valia quando essa direita que estava disposta a voltar ao poder era uma direita tipo o Alckmin, tipo o Serra. Hoje a direita que está disposta a voltar pelo poder no Brasil, para o poder no Brasil, é uma direita que está disposta a fazer um bloco militar nazifascista internacional no momento chave da nossa história. Porque se Lula ainda pode deixar um legado muito maior do que ele deixou até então, é o legado de deixar o Brasil mais alinhado ao Oriente do que ao Ocidente.
E isso ainda está em disputa, isso ainda está posto. Porém, dito isso, e agora já se encaminhando para o final, o fato de a economia do lulopetismo ser sempre essa economia neoliberal, defendida pelo ministro Fernando Haddad na sua participação, é o que produz necessariamente a existência relevante de críticas como as críticas feitas por Jones Manuel e também por Frederico Crepe, embora mais diretamente, mais enfaticamente, pelo menos nas perguntas da entrevista, por Jones Manuel. Porque é flagrante a contradição. Fica flagrante que o projeto político do PT, por mais humanista, por mais que ele seja uma resistência concreta ao avanço fascista no Brasil e por mais que ele seja a única força política capaz de vencer o Bolsonaro e nos colocar hoje numa posição melhor de lutar, por mais que tudo isso seja verdade, este bloco político ele é condicionado pela existência no seu seio de ideologias como a ideologia defendida pelo ministro Fernando Haddad na entrevista do podcast Três Irmãos. E isso produz necessariamente uma limitação gigantesca, que sempre vai produzir uma frustração em grande parte da classe trabalhadora. E essa frustração ela é cooptada normalmente pela direita. E hoje em dia, e não é de hoje, essa frustração é cooptada pela direita bolsonarista, pela extrema direita. Isso é uma coisa que produz no seio do governo do PT sempre uma questão incômoda. Tão incômoda a ponto do presidente Lula admitir, gente. Há poucos dias, lá na ONU, o presidente Lula admitiu publicamente se tratar exatamente disso. Os afetos mobilizados na eleição. A ideologia das pessoas que votam, que é mobilizada para garantir o apoio eleitoral, não é a ideologia tocada durante a administração. Porque durante a administração, a ideologia tocada é a ideologia defendida de maneira envergonhada, porém educada, pelo ministro Fernando Haddad na sua entrevista no podcast Três Irmãos. O próprio Lula disse isso, e não é a primeira vez que o Lula diz isso. Não é a primeira vez. Eu não quero aqui que as pessoas saiam me atacando, eu estou tentando fazer uma análise fria de tudo isso. A questão é que nós temos a necessidade de superação do lulismo, se não mais por uma questão de superar suas limitações, evidentemente, em função do tempo, do adiantado da vida, da necessidade concreta de se discutir o que teremos depois do Lula. E é neste lugar que Jones Manuel se coloca. Jones Manuel está sendo pretensioso? Está sendo arrogante? Ele tem razão? Este realmente é o caminho? Eu não estou aqui neste vídeo para responder essa pergunta. Eu acho que essa pergunta o tempo responderá. Eu tenho uma discordância tática. Mas eu não só entendo como sendo um direito do Jones, como eu vou além. O que eu estou aqui nesse vídeo tentando demonstrar é que a própria forma política do lulopetismo enseja a existência da forma política de Jones Manuel. Porque se não fosse Jones Manuel, seria outro. Se não fosse outro do campo da esquerda, continuaria sendo a direita a se apropriar dessas contradições, desta despolitização. Isso também casa perfeitamente com algo que eu já disse na outra vez que eu fiz esse debate aqui. Quando eu disse que sim, a política do governo Lula é neoliberal. Porque toda a política do sul global, ainda mais em área de influência dos Estados Unidos, será neoliberal se não for abertamente de enfrentamento. E convenhamos, a política do Lula jamais foi abertamente de enfrentamento. Ao contrário, sempre foi assumidamente de conciliação. O que hoje melhora a popularidade do Lula é justamente este enfrentamento está acontecendo a partir de uma atitude unilateral do presidente Trump, que obrigou o Lula a caminhar para a esquerda, fazendo aquilo que a gente está defendendo aqui há muito tempo, que é estabelecer uma linha clara entre nós e eles,
que isso mobiliza os afetos ideológicos do grupo que defende a esquerda e que pode, ao fim e ao cabo, com muito otimismo aqui, fazer com que o Lula termine a sua carreira política colocando o Brasil geopoliticamente alinhado ao BRICS e mais distante possível das instituições comandadas pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. Pode ser que os caminhos da vida levem o Lula a terminar a sua carreira política com mais essa contribuição para todos nós brasileiros, porque isso sim também seria algo muito importante. Agora a questão é clara. Não adianta a gente criticar a atitude de Jones, que tem um entendimento tático de fazer abertamente uma política de oposição ao PT, enquanto a política do PT der margem para esse tipo de oposição. Compreendem? Não adianta tacar pedra, não adianta querer comparar com o bolsonarismo, porque isso é produto desta política. E nós, comunistas, precisamos da politização. Porque enquanto a gente apostar no senso comum e na despolitização, nós nunca vamos avançar num processo verdadeiramente revolucionário, que ao fim e ao cabo é o que tanto eu quanto o Jones defendemos. Embora tenhamos essa diferença de tática que eu tentei apresentar aqui ao longo do vídeo. Então foi constrangedor, mas foi revelador. Se alguém tinha alguma dúvida, para mim, não resta mais nenhuma. Fernando Haddad é uma pessoa que pode ser de bom coração, gente finíssima, humanista, sensível às questões sociais, mas que tem uma ideologia liberal, que está convencido desta forma de olhar o mundo, desta forma de olhar para a macroeconomia. Ele guarda estes princípios e tenta conciliar estes princípios, que são princípios de direita, com a sua visão humanista de mundo, com a sua posição dentro de um governo que representa a esquerda institucional brasileira. É isso. Assim, eu não consigo ver de outra maneira. Para o bem e para o mal. Nós vamos ter que travar esse debate e enfrentar essas contradições. Não adianta a gente ficar brigando entre nós. E eu aqui tentei demonstrar o máximo respeito possível e o desprendimento das paixões para fazer uma análise mais fria possível, tá? Para trazer para vocês. Então, eu peço aí que quem tenha gostado do que eu disse, que comente, que curta, que compartilhe. E era isso hoje. Quem puder também ajuda na manutenção do canal, é sempre muito importante. E ficamos por aqui. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.